Deixa eu só testar. Alguém fala alguma coisa? Se puder, só pra eu ver se tá captando o áudio de vocês. Abra o micro. Eu tô ouvindo Oi. bem. Opa, beleza. Tá capturando o áudio de vocês. Certinho, certinho. Tá. A parte que eu peguei é bem simples assim. É muito mais parte de cálculo, essas coisas, né? A gente só vai pegar formulinhas, aplicar elas. Uma revisão básica assim do conteúdo que vocês já viram. Depois o André vai pegar um sistema mais recentes, como a óptica, assim, que talvez seja interessante vocês acompanharem, tá? A minha parte é mais revisão mesmo das coisas que a gente já falou bastante, para reforçar bem, porque essa é uma parte que cai bastante no Enem, né? E eu tenho até medo de acontecer algum problema em relação a isso, sabe? Tem que estar bem concreto na cabeça de vocês essa parte. Deixa eu só. Calma aí. Tô ruim de. E como que. Vocês estão acompanhando a Olimpíada, pessoal? Ah, eu não tô, não. Não? Ah, meu. Vocês Ninguém estão, torce. gente? Alguém assistindo a Alguém tá Olimpíada? assistindo a Olimpíada aí? Quando você assiste a Olimpíada, você dorme, né? Você tem que escolher. É. Deixa eu conferir se tá. Ah, beleza. Tá bom, gente. Aqui na minha programação, aqui eu escolhi as questões 94, 96, 100 e 102. Como você pode ver, eu só escolhi as minhas questões, né, as questões pares. E nessa primeira questão trata-se de uma questão sobre dilatação térmica. Não sei se vocês lembram, basicamente. A gente vai uma passada rápida assim para vocês verem se vocês lembram um pouquinho das fórmulas, que acho que a parte de dilatação, você tem que ter a noção de que um material sólido, líquido ou gasoso, você já consegue ver isso em parte de gases, então eu não vou entrar muito em gases, mas materiais sólidos e líquidos, conforme varia a temperatura, há uma dilatação ou uma contração, né? E, de novo, desculpa se ficar repetitivo, a gente vai ver aqui sobre dilatação rapidinho, né? Tá conseguindo ver direitinho, gente? Dilatação. Tá dando pra Dilatação. ver. Ah, beleza. Aí a gente pode ter a dilatação em uma direção só, como se fosse uma linha, né? Uma linha, que seria a dilatação linear, né? A gente tem uma barra de ferro que ele dilata para só comprimento, né? No sentido de comprimento. E a gente vai ter tal fórmula aqui. A variação do comprimento é igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação linear vezes a variação de temperatura. Vocês estão lembrando mais ou menos dessa fórmula assim? Alguém esqueceu? Opa, boa tarde, Ana Carolina. Vocês estão lembrando dessa fórmula direitinho? A gente vai deixar um pouquinho mais claro a relação de proporcionalidade que envolve, tipo, se eu aumentar a temperatura, eu aumento mais a dilatação ou a contração. De acordo, existe uma proporcionalidade entre eles, né? Uma relação de aumento ou de diminuição. E a gente vai ver isso muito na semana que vem, que a gente vai abordar sobre um sextou interdisciplinar de matemática e física. Vai ser bem legal, viu, gente? Eu acho que é bom vocês animarem o pessoal para assistir o sextou, porque a gente vai juntar monitoria de matemática e física, viu? Eu espero que gostem desse evento histórico aí. Não sei se é histórico. Mas tá, a gente vai deixar bem claro naquele sextou, no próximo sextou, essa relação de proporcionalidade, em que enquanto um termo aumenta desse lado da igualdade, o outro termo também vai aumentar de forma proporcional ou pode ser inversamente proporcional, tá? Então tá. A primeira dilatação que a gente está analisando aqui é a linear, aquela que só varia em duas direções, basicamente, né? Direções não, desculpa, só em uma direção, tá, gente? Perdão. A gente tem essa linear, temos a superficial. A superficial, sim, ela varia em duas dimensões, duas direções. É como se fosse um caderninho, né? Um caderno, uma placa de ferro, em que quando você aquece ele aumenta na largura e também no comprimento. E a mesma ideia também, só que a diferença a gente troca pela a variável área, tá? Essa aqui vai ser o termo que a gente vai utilizar na dilatação superficial. Vai ser a variação da área igual à área inicial vezes coeficiente de dilatação superficial e variação de temperatura. Lembrando que esse beta, ele pode ser um termo equivalente a 2 alfa, tá? Esse alfa é da dilatação
linear. Tá conseguindo pegar, gente? Por quê? Por que tem essa fórmula? Por que existe essa fórmula? Então, na verdade, essa fórmula veio de experimento mesmo. Foi uma coisa observada. Eles perceberam que quanto mais aumentava a temperatura, mais dilatava em uma direção ou duas direções, ou, como você vai ver na próxima, 3 direções. E eles perceberam que se rapidinho, só uma passada rápida, só para entender como que eles elaboraram essa fórmula, né? Eles falaram assim, olha, a gente vai analisar como que eles dilatam, o quanto que ele dilata com a variação de temperatura. Ou seja, a gente vai ter 2 variáveis. Uma, a temperatura, e a outra vai ser o comprimento, ou pode ser a área, ou pode ser o volume, que a gente vai ver posteriormente. Eles notaram que se você mudar de material, existe umas dilatações, eles variam, mesmo variando a mesma temperatura, variando os materiais, também há uma diferença. E por conta disso, eles criaram esse coeficiente. Cada material tem o seu coeficiente de dilatação. Além disso, eles perceberam que a variação fica ainda maior quando o comprimento inicial é maior, basicamente. Se a gente tem, tipo, como que eu posso pegar um exemplo, né? Uma canetinha pequenininha. Se eu tentar dilatar, ele vai dilatar. Aquecer, ele vai dilatar certinho. Só que ele vai dilatar uma certa quantidade. Se eu pegar um material um pouquinho maior, se eu tentar dilatar com uma variação de temperatura, ele vai dilatar mais do que o objeto menor. Então isso aí esse cálculo assim foi derivado desse experimento, tá? E por fim, a gente vai ver sobre a dilatação volumétrica, que envolve os 3 sentidos, tanto que envolve o volume, né, basicamente, né? A gente tem um pote, uma caixa, basicamente, que tem direção de comprimento, largura e altura, profundidade, pode ser qualquer uma dessas variáveis. A gente tem 3 direções, basicamente. E também a mesma coisa, parece repetitivo, mas eu quero enfatizar bem, sabe? É uma fórmula bem tranquila, assim, não é que tranquila de decorar, mas dá para deixar anotado assim para se lembrar depois, né? E é uma coisa que não custa nada a gente tentar dar uma lembrada nela, tá? E o gama, no volume, na variação de dilatação volumétrica, o gama pode equivaler-se a 3 alfa, tá, gente? Isso a gente está analisando na dilatação de sólidos, tá? A gente pode ter também de líquidos, né? Dilatação de líquidos, né? A gente tem uma aguinha aqui em que a água dilata. Não sei se vocês já tiveram a experiência de colocar um pote, uma garrafa de água no congelador, né? Uma garrafa de água um pouquinho cheia no congelador. Você vai abrir o freezer, você vai ver que vai estar extravasado a água, vai estar tampando a tampa, assim, você não vai ter dificuldade de abrir. Isso acontece por conta de anomalia da água, que a gente falou do sessor passado, e também ocorre por conta dessa dilatação ou contração por conta da variação de temperatura, tá? E é o mesmo esquema também. ΔV, né, a variação de volume, é o volume inicial, só que aqui ao invés de ser gama, vai ser alfa, tá, gente? É o coeficiente de dilatação volumétrica do líquido, tá? Então esse alfa não tem nada a ver com do sólido, porque quando a gente se trata de líquido, a gente sempre vai ter volume, tá? Por isso que a gente coloca alfa direto. Isso vai fazer diferença? Esses termos alfa, beta, gama? Então, para o seu Enem não vai fazer tanta diferença talvez, porque no seu Enem é tudo múltipla escolha, eles não vão avaliar, né, se você está escrevendo certo ou não. Você só tem que saber que tem esse termo, uma constante, né, um termo constante que está relacionado à propriedade do material. Então tá. Alguma dúvida, gente, nessa revisão da dilatação térmica, que envolve a dilatação linear, superficial, volumétrica? Então eu vou passar para as perguntas, tá? Pode ser? Opa, tá. Desculpa, gente, eu não estou vendo o chat, tá? Agora que eu estou vendo. Beleza. Então tá. Não sei se vocês lembram, eu fiz uma questão sobre petróleo, tal, combustíveis fósseis,
Eu até quis colocar um pouquinho da destilação fracionada, né, da parte de química, não sei se vocês já viram, né, em que eles pegam o petróleo e conseguem dividi-lo em vários outros produtos por conta das diferenças de densidades, tá? É o nome dessa separação de destilação fracionada. Não sei se vocês viram ainda em química. Então, se vocês não viram, já estamos adiantando um pouquinho essa parte. Mas tá, basicamente a questão, ele trata, né, esse primeiro contexto, ele mostra o contexto, né, uma questão do Enem, ele vai te contextualizar, ele vai falar sobre o que acontece. E aqui, no início, quando começa as perguntas, ele fala, né, que não muito diferente dos líquidos, a gasolina também sofre expansão ou retração volumétrica, dependendo da temperatura, como a gente viu. Aqui, ele te dá a propriedade da gasolina. Ele fala que o coeficiente de dilatação volumétrica, ele não fala que é da gasolina, mas ele só deixa explícito que é um coeficiente que a gente vai ter que usar. Ele fala assim, coeficiente de dilatação volumétrica é de 1,2 vezes 10 a menos 3 por grau Celsius. Esse é o coeficiente. Ou seja, para a gente se organizar, eu vou deixar anotado aqui do lado. Nossa senhora, calma que estou com problema de espaço, mas tá. A gente vai ter o nosso alfa igual a 1,2 vezes 10 a menos 3 por grau Celsius. Esse aqui é o nosso coeficiente de dilatação volumétrica da gasolina, tá? Aí ele fala, por conta dessa propriedade, deve-se atentar aos horários que são abastecidos do carro. Imagina, né? Você vai para o posto de gasolina, um dia quente, em que está dilatada a gasolina. Você coloca a gasolina, você paga caro pelo volume dela, aí começa o inverno, que deve estar aí em BH, né? Deve estar frio, né, gente? Não sei como que tá, mas então, imagina, ele vai esfriar pra caramba. E a gasolina que você colocou, aquela quantidade de volume que você colocou, ele vai retrair por conta desse inverno. Ou seja, você vai perder um pouquinho de gasolina por conta dessa retração. Não vale a pena às vezes, né? Ou ao contrário também, você enche o tanque no frio, aí você vai no quente, ele começa a dilatar e começa a extravasar. Aí derrama, assim, suja todo o carro. Aí sempre tem que se atentar, né, nesses horários. Claro, essa variação, às vezes, não é tão evidente, né? Ela não vai variar tanto, assim, não vai 5 litros vai virar 8 litros do nada, né? Assim, ele não vai variar tanto, né? Mas varia um pouquinho. Então tá. Aí, por conta disso, tem que se atentar. Aí, baseado nisso, vou continuar a questão. Guilherme encheu totalmente o reservatório de combustível de 60 litros da sua Ferrari. Legal, né? Tá. Falta de criatividade de carro. Falei Ferrari. Tá. Então tá. Então, beleza. Deixa eu ver se ele falou aqui. Tá. Baseado nisso, ele encheu 60 litros do seu combustível. Ou seja, tem 60 litros no volume inicial. Oi, caramba. Assim fica feio de entender, né? Volume inicial é igual a 60 litros, tá? Isso no período da manhã. No período da manhã. Ele falou que no período da manhã, que estava fazendo 12 graus Celsius. 12 graus Celsius estava fazendo, ele abasteceu com 60 litros. Depois ele foi para o trabalho e gastou 5 litros nesse período da manhã. Deixa implícito isso. Ou seja, esses 60 litros ficou 55 litros nesse período da manhã, que é 12 graus Celsius, tá, gente? Agora ele fala assim, no período da tarde, em que está 30 graus Celsius, o carro ficou em repouso e todos os componentes sofreram variação de temperatura, conforme o ambiente. Ou seja, quando eu falo que todos os componentes sofreram variação, eu estou falando que o carro ele cresceu um pouquinho, não é notável, mas ele deve ter crescido um pouquinho por conta dessa variação. O pneu, o gás do pneu deve ter aumentado um pouquinho. Então todos os seus componentes, principalmente a gasolina, também dilatou. E nesse período da tarde, como foi abordado aqui anteriormente, é 30 graus Celsius. Aí, durante a questão toda, ele pergunta se houve uma dilatação ou se houve uma contração, tá? Então tá bom, vamos deixar anotado para a gente conseguir nos organizarmos, tá? Oh, caramba. É tarde,
que tem a temperatura mais ou menos de 30 graus Celsius. 30 graus Celsius. Eu não sei qual é o volume disso, porque a temperatura, o volume da gasolina dilatou por conta dessa variação de temperatura. Está bem claro que aumento de temperatura vai dilatar, então a gente pode descartar essas duas opções, que fala de contração volumétrica. Não vai haver contração volumétrica, tá? Aí no final ele pergunta, né? Qual seria o volume final, né? Ele tenta aqui perguntar, tendo volume final de tal, tal, tal. A gente vai ter que descobrir isso, a gente vai ter que calcular isso, tá? Então tá bom. Tá bem claro, gente, todo esse contexto, toda essa organização de dados? Alguém ficou perdido em alguma parte? Qualquer coisa pode avisar. O André pode ajudar também por texto. Beleza, então eu vou dar continuidade, tá? Qualquer coisa pode mandar pergunta para o André lá. Então tá. A gente vai aplicar aquelas fórmulas básicas que a gente tem de volume, dilatação ou contração de volume, variação de volume, né? A gente vai ter aqui o ΔV, V0 vezes o alfa vezes a variação de temperatura. Alguém perdido em alguma parte, qualquer coisa, só avisar. Tá. A gente não sabe quanto que variou essa volume, né? Esse volume, desse inicial para o final. Então eu vou deixar para depois para a gente ver. Ou seja, a gente vai ter que descobrir isso. ΔV, a gente não sabe. O volume inicial é 55 litros, concordam? Porque ele abasteceu 60 no período da manhã e depois ele gastou 5 litros, sobrando 55. Ou seja, no período da manhã, o resultante de gasolina foi 55. Aí ele quer saber o quanto desse 55 vai dilatar quando chegar na tarde. Então o volume inicial aqui vai ser 55. O alfa é o coeficiente de dilatação volumétrica, que é 1,2 vezes 10 a menos 3. 1,2 vezes 10 a menos 3. E a variação de temperatura, basicamente, aqui, é de 12 para 30. O quanto que isso variou, né? Qual foi a variação? Seria esse final menos o inicial. 30 menos 12 dá 18, tá, gente? Se eu tiver muito rápido, vocês podem avisar, pergunta pro negócio, ou pode abrir o microfone do nada e falar, ei, não entendi nada. Não se preocupem com isso. Tá. A gente vai encontrar, então, a variação de volume, tá? A gente não vai encontrar o volume final, mas sim a variação. O quanto que ela variou entre o estado inicial, que seria o volume inicial, né, da gasolina, e o volume final. Então tá, fazendo esses cálculos assim, vou fazer rapidinho aqui. 55 vezes 18 dá mais ou menos 440, 55, 990, 1.2, 0, 18, 9, 990, 0. Dá mais ou menos assim, olha. Aí vai ficar, tipo, eu fiz a multiplicação 55 vezes 18, depois eu peguei o resultado e multipliquei por 1.12. Aí eu encontrei esse valor de 100 Ah, tá, gente, eu não fiz tão rápido não, tá, gente? Esse aqui eu já tenho, que eu fiz anteriormente, então... Graças a Deus. Não, claro que não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não. Só tô assim, eu só conferi, né? Só conferi se fiz de novo assim, Nossa, mas... que bom. Não fiz essa velocidade não, pelo amor de Deus. Tá, e a gente vai transformar essa notação científica só pra gente ajudar em um número normal, tá? Então eu vou pegar essa vírgula, vocês lembram de notação científica, gente? Como aqui é negativo, a gente vai passar a vírgula para a esquerda e aqui vai ficar positivo, né? Vai aumentando, né? Somando 1. No final, a gente encontra esse valor aqui, de variação volumétrica. Ou seja, ele vai variar em 1,118 litros. Aí ele quer saber qual é o volume final, né? Ele colocou as alternativas lá como o volume final. E para você saber o volume final, você tem que pegar o volume inicial e somar pela variação, basicamente. O volume inicial era 55, certo, gente? Então a gente vai pegar esse 55 e vai somar por 1,188. Vai ficar 1,188. A soma dele vai dar mais ou menos 56,188. Tudo bem, gente?
essa parte. Então, eu vou... ele fala que o volume final é 61, 60 ou 56,188. Eu vou optar por essa alternativa aqui, em que ele fala o volume final. E também ele fala que não houve extravasamento da gasolina. Por quê? Aquele negócio que eu tinha falado. Se o cara encheu totalmente e se dilatar, tem risco de extravasar um pouquinho de gasolina. Só que antes dele ele deixar parado o carro com o tanque cheio, ele o gastou um pouquinho, né? Gastou 5 litros. Beleza? Então, não houve extravasamento, porque o tanque era de 60 litros e apenas chegou a 56,188, ou seja, ele não extravasou. E eu coloco letra D. Joinha, gente? Alguém tem alguma dúvida? Pode falar. Algum sofrimento? Ok? Tudo certo? Beleza. Eu acho que vocês conseguiram pegar bem essa fórmula de dilatação, porque ela é bem, assim, parece difícil, assim, mas com a prática, assim, acaba decorando sem querer, sabe? Claro que a nossa intenção não é decorar nunca, né? Só que o problema de a gente conseguir desenvolver essa fórmula é porque essa fórmula foi literalmente tirada de experimentos. Eu peguei um material, aqueci e fui vendo os parâmetros, tá? Por isso que é meio complicado a gente arranjar uma outra forma a não ser decorar essas fórmulas, tá? Não sei se o André tem algum questionamento. Pode falar qualquer coisa, viu, André? Pode falar, pode xingar à vontade, tá? Eu estava só comentando que vocês têm que saber essas fórmulas, gente. Não tem jeito. Se você não entende de onde que vem a fórmula, você não consegue pensar nela na hora do Enem, você tem que inventar alguma coisa, né? MC delta T, vocês têm que saber. Tem agora, por exemplo, aquela Deus vê tudo, tem que procurar. Eu não sei muito bem esses esquemas para lembrar a fórmula, não, mas é bom vocês saberem. Eu vou procurar saber também. Uhum, é bom, gente. Como o André falou, assim, às vezes te orienta, né? Às vezes você sabendo as fórmulas, talvez você... olha, ele está falando sobre velocidade. Aí você sabe todas as fórmulas de movimento, né? Movimento circular uniforme, movimento retilíneo uniforme. Aí talvez isso te guie um pouquinho, tá? Então, beleza, gente. Vou passar... São só as ferramentas, né? Vocês precisam de ferramentas para desenvolver a questão. Você já tem que chegar lá com elas prontas. Certinho. O cachorro tá incomodando, gente? Perdão. Não, agora que você falou, eu percebi, mas não estava percebendo, não. Tá. Tá, gente. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre movimento circular, tá, gente? Rapidinho. Como eu coloquei aqui numa questão, a gente vê alguns movimentos circulares, como o movimento da Lua. Na verdade, não é circular, tá, gente? O movimento de translação da Lua não é circular, nem a translação da Terra também não é circular. Mas, às vezes, a gente acaba assumindo que é circular para a gente conseguir fazer as questões de física, tá? Para a gente não extrapolar demais o ensino médio, tá? Mas tá, basicamente, inicialmente ele fala, né? Ele dá uma contextualizada sobre como funciona o movimento, né? Os satélites naturais, como a Lua, tá? Ele te dá... Eu coloquei aqui a fórmula, que talvez vocês vão ver mais posteriormente, que seria a fórmula da força gravitacional. É do mal isso aqui, né? Muito mal. A gente acaba tendo que decorar sem querer esse negócio, porque realmente não tem, a gente é comprimido nessa parte, né? A gente é colocado na parede. Mas tá, sem sofrer tanto, tá, ele tá contextualizando, mostra essa fórmula, só que se você perceber na questão, ele não está querendo saber, não quer querendo saber se você sabe aplicar essa fórmula ou se você sabe dessa fórmula, não. Leia um pouquinho essa questão. Ele está falando assim, considerando que o movimento da Lua é circular, né? Porque ele não é circular, por isso que ele falou considerando. Além de saber que a força gravitacional entre a Terra e a Lua é 2 vezes 10 elevado a 20, ou seja, o que ele está falando? Existe uma força entre a Terra e a Lua. E o valor dela é 2 vezes 10 a 20. Ele já te deu o valor desse FG. Na verdade, você não precisou aplicar nada dessa fórmula, tá? Ele não te dá o que é esse G, ele não te dá o que é esse M. Na verdade, ele fala o que é, mas ele não te dá valores, né, em números, numéricos. Mas tá bom. Ele fala que a força gravitacional entre os dois astros é 2 vezes 10 a 20 newtons. A massa da Lua é aproximadamente 7 vezes 10 a 22 kg.
E a distância entre eles é esse valor aqui bonitinho, 385 mil quilômetros. Aí ele pergunta, qual seria a velocidade de translação do satélite natural? Tá? Uma coisa que eu acabei pulando aqui sem querer é que eles se movimentam em movimento circular uniforme, ou seja, ele sempre vai manter a mesma velocidade. E é essa velocidade que ele quer saber, a velocidade de translação. Tá? Quando eu falo que é movimento circular uniforme, e quando ele mantém a velocidade, significa que ele não vai acelerar, ele não vai desacelerar, mas sim, ele sempre vai manter uma velocidade constante. Tá? É isso que eu quis dizer. Então tá bom. Essa é uma questão que exige saber um pouquinho de lei de Newton e também a aplicação da movimento circular uniforme. Ele acaba associando os dois. O movimento circular uniforme, o que exige de você do movimento circular uniforme? Exige de que, para você fazer esse movimento, o corpo ele não vai ter aceleração igual a zero. Perdão. A aceleração dele, total, não é diferente de zero. A variação total... Nossa, eu estou escrevendo termos aqui... Vai confundir tudo. Então tá bom. Vou colocar assim, a aceleração é diferente de zero, mas a aceleração tangencial é igual a zero e a aceleração centrípeta é diferente de zero. O que significa? A aceleração tangencial é aquela aceleração que está associada à tangente do movimento circular. Você tem um círculo, basicamente. A tangente dele seria aquela reta que está associada a... Como que é? A gente pode falar? É associada a 90 graus Celsius em relação ao raio. É meio complicado eu colocar em palavras como que funciona. Isso acaba entrando um pouquinho na matéria de matemática, tá, gente? Eu acabo falando que é tangente, tá? Tangente. Ele está tangenciando, ele está passando bem no limiar do movimento circular. Então, a aceleração tangente, ela é responsável, sabe, essa aqui está bem limiar, ela é responsável por acelerar essa velocidade de translação. E como eu falei, a velocidade é constante de translação, ou seja, ela sempre vai manter essa velocidade. Se ela vai sempre manter essa velocidade, então a aceleração tangencial é zero. Mas por que a aceleração centrípeta não é zero? Ela não é zero porque para você conseguir mudar, faz de conta que você tem um movimento. A gente sempre viu movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado, e a gente sempre associou, né? A ausência de aceleração é velocidade constante, né? Mas isso se trata só em movimentos retilíneos, quando você está movimentando em uma direção apenas. Quando você está fazendo curva, você não concorda que você tem que fazer uma força para fazer ele mudar de direção, basicamente. Você está no carro, não sei se vocês têm experiência com carro, mas vocês conseguem imaginar no carro? O carro você está segurando o volante e está dirigindo normal. Você só está apertando o acelerador. Ou seja, se você aperta, você acelera, se você para de apertar, ele desacelera ou ele mantém constante. Mas para você realizar uma curva, você não concorda que você tem que fazer um pouquinho de força? Você tem que virar o volante. Ou seja, existe uma certa força que permite que você gire. E essa força é a força centrípeta, é a força que está associada a curvas. Essa seria a força. E por que a aceleração centrípeta não é zero? Porque isso aqui te vai lembrar para vocês, vocês vão ter que recordar a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton basicamente é força resultante igual a massa vezes aceleração. Se você tem força, você vai ter aceleração, e ao contrário também. Se você tiver aceleração, você vai ter força. Tá? Basicamente, é isso que eu queria abordar no movimento circular uniforme. Tá? Eu queria que vocês lembrassem dessa fórmula da segunda lei de Newton, que seria a força resultante é igual a massa vezes aceleração. E o movimento circular uniforme, o que eu queria que vocês lembrassem é sobre essa propriedade da aceleração centrípeta, que vai causar a mudança de direção do movimento. Tá? Só lembra do carrinho assim, tá?
E existe uma fórmula para você calcular essa aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta é calculada como AC é igual a V quadrado sobre R. Esse é o cálculo da aceleração centrípeta, tá, gente? Joia, gente? A gente vai usar essa fórmula da aceleração centrípeta nessa questão e também a segunda lei de Newton, que fala sobre as forças resultantes igual a massa vezes aceleração, quando ela é diferente de zero, tá? Certinho, gente? Então tá bom. A gente vai passar aqui para essa questão. Ele está falando já, né? Vocês conseguem visualizar aqui que a Lua está fazendo um movimento circular, ou seja, ela precisa de alguma força que esteja mudando a trajetória dela, mudando a direção dela. E essa força é a força centrípeta. E é a única força que a gente vai ter, né? A gente não vai ter uma força empurrando ela, não vai ter uma força que vai estar puxando ou empurrando ela, ou acelerando ou desacelerando. A única força que a gente vai ter é a força gravitacional, que a Terra está puxando a Lua. Concorda, gente? Então, se a gente só tem uma modalidade e essa força está apontando para o centro do movimento, significa que se trata de um movimento força centrípeta, tá? Que é a única força que está mudando a direção do movimento. Algum problema, gente? Espero que não esteja sendo prolixo também. Mas tá. Ele fala aqui, considerando o movimento da Lua circular, força gravitacional igual a 2 vezes 10 a 20, tá? Então tá, vou deixar anotado aqui. A força gravitacional é 2 vezes 10 a 20 newtons, tá? Unidade básica. Ele fala que a massa da Lua é aproximadamente 7 vezes 10 a 22 quilogramas. Ou seja, a massa da Lua é 7 vezes 10, 22 quilogramas. Certo, gente? E por fim, ele fala que a distância entre eles seria 385 mil. Distância entre eles seria 385 mil quilômetros. Nossa, muita maldade. Quem que fez essa questão? Ele te dá mais uma informação. É isso aqui. Raiz de 1,1 é igual a 1. Muitas questões do Enem, eu coloquei isso aqui de propósito, porque tem muitas questões do Enem que ele fala assim, aproxime logaritmo de 3 igual a 1,7. Ou, aproxime 10 elevado a 5 igual a 999. Sabe, 9999. Sabe, existem algumas questões que ele te força a encontrar um valor para você conseguir transformar. Ou seja, nessa questão, eu vou ter que encontrar esse valor de 1,1. Tá? No Enem você vai se deparar também com questões assim e você vai ter que tentar buscar esse número. Se você encontrar esse número, significa que você está certo. Se você não encontrou o gabarito, talvez você errou algum procedimento. Mas se você encontrou o número, significa que você está no caminho certo. Só errou um detalhezinho, tá? Eu só queria abordar esse detalhe aqui que eu coloquei. Aos poucos a gente vai mostrando a prova do Enem, assim, toda a sua complexidade, né? Mas tá. Basicamente, a gente tem essas informações. A força gravitacional, a massa da Lua e a distância. Vamos tentar desenhar aqui, olha. Basicamente, é a Terra puxando a Lua. Essa aqui é a força de ação e reação, tá, gente? E tem a Lua. A Lua que está fazendo um movimento circular uniforme, tá? Porque a única força que tem é a força centrípeta. Ela está fazendo esse movimento, tá? Agora, ele quer saber qual é a velocidade de translação. Ou seja, a gente está pegando como referência esse corpo aqui. Ou seja, a gente vai ter que analisar tudo que está envolvendo as forças desse corpo, tá? Lembrando sempre que aceleração centrípeta, a gente já sabe a fórmula, é velocidade quadrada sobre R. Eu só sei que eu tenho que pegar essas informações porque eu lembro dessa fórmula. Eu falo, olha, eu preciso de aceleração, massa e força para aplicar na segunda lei de Newton, e tendo isso eu consigo encontrar velocidade. Ou seja, eu já tenho esse conhecimento prévio da fórmula de aceleração centrípeta, eu encontro velocidade, e esse raio seria o raio do movimento. Tá vendo esse movimento aqui? O raio seria a distância do centro até o movimento onde o corpo está,
o satélite natural está. Ou seja, seria o raio dele, né? A distância ou o raio dele, entre eles. Tá? Então tá bom. Vamos analisar então esse corpo, a Lua. A força resultante desse corpo, basicamente, é a força gravitacional. É a única coisa que a gente tem, né? E a gente sabe que a única coisa que a gente tem aqui também é força associado ao movimento centrípeto. Ou seja, é uma força resultante centrípeta, tá? A gente sabe que força resultante a gente conta como m vezes aceleração, só que a diferença é que aqui, como envolve só centrípeta, então é massa vezes aceleração centrípeta, igual a força gravitacional, que a gente tem essa informação, 2 vezes 10 a 22. Vocês estão conseguindo pegar essas informações, tudinho? Se embaralharam com as informações? Qualquer coisa, vocês dão um toque aí, por favor. Tá, agora eu vou só jogando os números nessa fórmula. A massa da Lua, eu sei, é 7 vezes 10 a 22, e a aceleração centrípeta é v quadrado sobre r. Massa da Lua, 7 vezes 22, 10 a 22, 10 a 22, vezes a aceleração centrípeta, que é v quadrado sobre o raio, que seria a distância entre eles, 385 mil quilômetros. Eu vou transformar esses 385 mil quilômetros em metros, tá, gente? Porque é a unidade padrão. Não sei se vocês lembram, quilômetro, rapidinho, só para quem está perdido, 1 quilômetro equivale a 1000 metros, tá? 1000 metros, ou 10 a terceira metros. Então, eu só vou trocar esse km por 10 a terceira. Eu vou encontrar o valor de... Ou se eu quiser fazer regra de 3, que às vezes ajuda, né? Vou encontrar um valor bem grandezinho, que vai ficar 385. Você concorda que esse 3 zeros pode ser 10 a terceira, e o km vira 10 a terceira. 10 a terceira com 10 a terceira dá 10 a sexta metros. Tudo bem, gente? Espero que não estejam perdidos. Então tá bom. A distância entre eles vai ser 385 vezes 10 a sexta, né? Aqui, repetindo, aqui é a massa, e esse aqui é a aceleração centrípeta, que é igual à força gravitacional, que é V2 vezes 10 a 22. Tá bom? Calma, que eu... Opa, é 2 vezes 10 a 20, desculpa. Quase que dá errado aqui. Tá. Basicamente, agora eu só vou desenvolver tudo isso, tá? Eu vou passar logo para o final, senão eu vou perder muito tempo. Eu vou dividir aqui, depois eu vou passar multiplicando. Eu vou encontrar um valor de mais ou menos, se não me engano, 11 vezes 10 a quinta, quer dizer. Você encontra esse valor, 11 vezes 10 a quinta. Mas lembra que eu falei? A gente tem que sempre forçar um pouquinho a gente encontrar o valor que ele está te dando, como 1,1. Então vamos transformar esse 11 em 1,1. Tá? Se vocês fizerem esse cálculo, você vai encontrar isso aqui, 11 vezes 10 a 5. Transformando esse 11 em 1,1, vai ficar 1,1 vezes 10 a sexta. Aí aqui eu vou passar raiz quadrada, vai ficar v igual a raiz quadrada de 1 em 1,1. Raiz quadrada de 1,1 como eu falei, é 1, é o próprio 1, tá? Ou seja, aqui vai ficar raiz quadrada de 1,1. Só vou deixar escrito, vezes raiz quadrada de 10 a sexta, tá? Eu não sei se vocês viram na matemática. Aqui, esse aqui já foi dado, é 1. E aqui, na matemática, basicamente, como aqui é quadrado e aqui é 6, nossa, agora eu tenho meio que dificuldade, porque a gente acaba dependendo da matemática, né, nessa parte. Eu também não sei como daria essa parte. Mas tá, a raiz quadrada de 1000... calma aí, deixa eu só apagar aqui. Para você conseguir encontrar 10 a sexta, você não concorda que você pode fazer 10 ao cubo vezes 10 ao cubo? Ou seja, 10 a sexta é basicamente 10 ao cubo ao quadrado. Ou seja, aí eu passo esse quadrado para o lado lá, vai ficar raiz quadrada de 10 a sexta é 10 ao cubo, tá, gente? Então, basicamente, eu dividi esse 6 por 2, né?
pela o fator da raiz, né? O fator da raiz, basicamente. Não sei se fala fator da raiz, desculpa, gente, se eu estiver falando errado. Ou seja, eu encontrei aqui 1 vezes 10 ao cubo. A gente encontrou 1000 metros por segundo. Esse aqui seria o valor da velocidade de translação, tá, gente? E como eu falei, a gente só tem uma força que está mudando a trajetória dele, a direção dele, que seria a força centrípeta. Então, a gente trata esse movimento como um movimento circular uniforme. A velocidade de translação do satélite natural é igual ao quê? É igual à rotação da Terra. Isso aqui é uma coisa que eu só fui muito direto nas fórmulas e esqueci de avisar vocês. O satélite que está orbitando, ele sempre vai acompanhar a rotação da Terra, tá, gente? Ele sempre vai ter uma velocidade igual à da rotação da Terra, tá? Por isso que os satélites, tipo aqueles que você vê em GPS, ele sempre vai estar, se ele estiver analisando, tipo América do Sul, ele sempre vai acompanhar a América do Sul, porque ele não vai ter aceleração. Ele só vai ter influência da força centrípeta, não vai acelerar nem desacelerar. Então, a gente vai ter a velocidade de translação do satélite igual à rotação da Terra, tá, gente? Se vocês não sei se foi dado ou se vocês não sabem, mas temos a Terra. A Terra, ela roda no próprio eixo, a gente chama isso de rotação. E quando ela roda ao redor de outro astro, a gente chama de translação, tá? Aí, no caso, a velocidade de translação da Lua é igual à velocidade de rotação da Terra. E isso se trata de um movimento circular uniforme. O módulo da velocidade é igual a, eu encontrei aqui, 1 vezes 10 ao cubo, que é a mesma coisa que 1000 metros por segundo, tá? Então, a gente tem movimento circular uniforme, rotação da Terra e velocidade igual a 1000 metros por segundo. Oi, Iro. Certo, fala. Pode falar. Perdão se eu... Espera só um minutinho, deixa eu abaixar aqui. Pode falar, à vontade. Eu conectei no outro dispositivo. Uhum. Se a gente quisesse ir por eliminação, no caso, eu sei que translação é diferente de rotação. Aí, no caso, eu já descartava as duas últimas alternativas. Certo. E como eu sei que é movimento circular uniforme, tem uma que é variado. Já descarta essa Então, aqui. essa terceira também eu descartava. Aí ficaria essas duas primeiras, porque, assim, na prova do Enem, a gente espera de tudo, né? Então, tem algum macete, assim, pra gente saber se é 1000 ou se... Pra gente não errar na hora de marcar? Ah, tá. Mas, então, se é 1000, se é 100, assim, metros por segundo... Então, Isso. nesse caso, ele acaba, nessa questão em específico, ele acaba te exigindo a fazer os cálculos, sabe? Então, você teria que tomar cuidado nos cálculos, para ver se você não errou nada e encontrar certinho o valor, tá? Isso, infelizmente, eu acho que não tem um macete para a gente conseguir tirar essas duas informações, tá? A gente acaba ficando entre duas mesmo, tá? E no final a gente teria que fazer elas, infelizmente. Ok. É que também... Obrigada. Sim. Eu não... Às vezes, tem questões do Enem que você consegue eliminar 4 de uma vez, só que tem questões que não. Ele realmente te deixa entre 2, ou pode ser entre 3, ou entre 4 até, ou 5 talvez, né? Normalmente física você fica entre 5, né? Pelo amor de Deus. Mas tá. Realmente, essas primeiras partes aqui são mais teóricas, talvez vocês conseguiriam fazer mais rapidamente, né? Em relação à rotação ou movimento, aí conseguiria descartar essas 3 últimas. Não sei se para vocês dá um alívio já, saber que só tem 2 alternativas para negócio, mas para mim, sinceramente, eu sinto que um alívio. Mas às vezes, né? Quando você estiver na pressa, às vezes você pode usar a sua, como que é? A sua imaginação, talvez. Tipo, você fala assim, na pressa, quando você não tiver tempo de calcular, você fala assim, olha, meu,
Vamos ver a velocidade da Lua. Vai ser devagar? Vai ser rápido? Então, eu acho que vai ser rápido. Não parece rápido, mas considerando que é um espaço gigantesco, é um astro enorme, o movimento um pouquinho dele é rápido. Então, se eu fosse chutar, eu chutaria um valor alto de velocidade, tá? Mas às vezes não dá certo esse negócio, tá? Às vezes não dá certo. Eu só falo isso se você estiver na pressa mesmo, se tiver que chutar mesmo, você teria que usar um pouquinho a imaginação, né? Esse macete que você gostaria de saber, né? Ai. Mas tá, gente. Nossa, eu sofri tanto com essa questão. Tipo assim, eu fui em eliminação. Pra no final ter errado, tipo, os nomes, né? De translação e rotação. Eu coloquei translação, eu fiquei morrendo. Ai, olha, gente. Eu elaborei esse simulado. Eu tava vendo o chat aqui rapidinho. Ó, gente, acho que eu não vou conseguir fazer todas as questões, eu acho que eu vou deixar gravado, eu vou deixar o tempo para o André resolver, tá, as questões, porque eu acho que é importante, é uma matéria mais recente que os professores te deram, então eu vou deixar para o André daqui a pouco. Falta 10 minutos para acabar o meu horário, então eu não sei se o Google Meets vai fechar, não apareceu nenhuma mensagem, né? Tava fechando, né, o Google Meets. Então, exatamente, Valquíria. Eu elaborei esse simulado, não sei se vocês perceberam, pelo menos as minhas questões, né? As minhas questões eram mais para conhecimento mesmo, para vocês verem assim, isso aqui é uma curiosidade, eu vou pegar para mim, sabe? Essas coisas. Mas eu acabei ferrando com vocês ao mesmo tempo, né? Acabei pegando umas coisas bem complicadas de analisar. E olhando para esses... Eu só vou conversar rapidinho, tá? E depois eu passo a palavra para você, viu, André? Na moral, eu sou um cara que eu não gosto muito do Enem pelo fato de ser uma prova que pega várias questões de um banco de dados e eles não analisam se está fácil, se está difícil, se ele é condizente com o ensino médio, se ele é condizente ou não é condizente, porque tem muita questão que envolve ensino superior, sabe? É meio complicado. Então, e olha esse tipo de questão que eu elaborei é uma questão que eu odeio do Enem, que é colocar números muito altos, meu. É absurdo isso aqui. Eu acho muito desnecessário, sabe? Não precisa. E um número quebrado, né? Ainda faz esse negócio estranho aqui. É comum no Enem aparecer isso e a gente que paga pra isso, né? Exatamente. Eles vão fazer a gente surtar, literalmente. O André deu uma saída, mas tá bom. Rapidinho. Vamos conversar um pouquinho. Daqui a pouco vamos dar uma pausa de 1 minuto, para ir uma pausa de 1, 2, 3 minutos, não sei, pra gente poder ir ao banheiro, beber uma água, tá? Porque acho que é meio cansativo física, né? Eu acho que vocês têm que estar bem preparados para a parte do André. Então, se vocês quiserem, a gente vai só conversar. Vamos dar uma pausa de 3 minutos. A gente volta a 4h58 e por enquanto eu só vou ficar falando só para conversar, para manter diálogo. Se quiserem sair, fiquem à vontade. Se quiserem ir ao banheiro, fiquem à vontade, tá? Basicamente... André, você tá escutando, André? Eu deixei... 4h58 a gente volta, tá? Vou deixar uma pausa para eles irem ao banheiro. Eu também acabei de ir no banheiro. Tá. Beleza. Mas a minha intenção maior, não sei se alguém está escutando, mas a minha intenção maior nesse simulado, a intenção foi realmente, não foi fazer difícil, mas sim fazer variado, né? Pegar um monte de informação diferente, colocar, tipo, pegar a parte de geografia, né? Que vocês estão vendo de movimentos terrestres, que seria rotação, translação. Tem até uma questão engraçada que eu coloquei sobre peido, meu. Não sei se vocês lembram. Nossa senhora. Pra que você pôs aquilo, Liru? Que vergonha! Vergonha ali. Quase que eu fui corrigir essa questão só pra zoar, mas eu decidi não corrigir. Ai, meu. Eu coloquei aquela questão pra ser bem aplicável, sabe? A realidade. A pessoa que se quiser ferrar com Vocês acertaram essa questão, gente? Vocês ficaram com dúvida? Eu não sei se o pessoal tá aqui, viu? Acho que até a Valquíria saiu um pouquinho pra voltar. Vai acertar aí. Mas ela é fácil, né? Só a convecção, né? Aí você deita embaixo. Exato. De baixo, e aí ele é quente e sobe, né? Então, mas a minha intenção...
Foi engraçado que normalmente eu pego uma questão assim, mais diferente, assim, dá uma zoada, mas uma zoada assim, que se aplica à realidade, né? Não é uma coisa que. Mas o Enem faz essas coisas também. Eu acho que eu não colocaria desse jeito esse peido aí, não, mas o Enem faz umas coisas desse tipo, sim. Uhum. E, gente, agora apareceu o sinalzinho aqui Peraí, o Will falou que sua chamada termina em 5 minutos. a gente vai ter que mudar de. A gente vai ter que criar um novo link. Eu vou criar um link aqui novo aqui e mandar lá no grupo lá. Deixa eu fazer direitinho aqui pra gente conseguir. Mas aí como é que eu vou gravar? Eu não sei gravar, não. Eu tô gravando. Eu vou ficar aqui, te acompanhar. Gravando? Eu só não vou ficar muito presente porque eu vou estar fazendo outras coisas ao mesmo tempo, tá? Preocupa não. Beleza. Então, gente, eu vou mandar um link novo, tanto aqui no chat daqui do Google, tanto no WhatsApp, tá? Pra gente conseguir migrar. Mandar aqui são a galera que tá no banheiro pede, né? Exato. Deixa eu criar aqui o novo chamada. Start. A gente precisa de patrocínio da Google pra gente ter esse problema. Nossa, sério? Vocês não têm? Mas a UFMG não tem. Então, deveria ter, né, como e-mail institucional, só que acho que o pessoal, pelo menos a gente não sabe fazer isso aí não, viu, André? Uhum. Uma coisa, o que achou da explicação, André? Ficou muito prolixo? Pode falar a verdade, Ficou assim. muito boa. Não, pode falar. Essas questões que você escolheu são muito contas, sabe? E a parte que a galera tem mais dificuldade, pegar, saber quais ferramentas que tem, quais equações que a gente vai usar e organizar, sabe? É muito difícil, cara. Muito difícil a gente pegar e saber. É muito bom a gente ter um profissional para poder acompanhar a gente fazendo, porque senão às vezes a gente fica travado, né? Não sabe o que fazer. Quando a pessoa te mostra, pelo menos você avança e você consegue passar para a próxima, né? Sim. Gente, se vocês estiverem na questão e se vocês estiverem travado tempo demais, não fica batendo na questão, não. Passa para frente, depois você volta. Exatamente. Não tem motivo vocês ficarem lá travados 15 minutos. Como é que é o negócio? A média são 3 minutos por questão? 3 minutos por questão. E olha que né? Esses 3 minutos estão considerando o gabarito também. Sabe, tipo, se você usar todo o tempo para fazer 3 minutos por questão, não vai sobrar tempo para gabarito. Entendi. Então, tipo... É tenso. Over não total. Dá pra over total. Em questão, gente. Vamos lá pro próximo, então? Gente, vamos migrar aí, gente. Se vocês puderem... Vocês estão vendo o chat assim? Deu 5 minutos, vai encerrar essa chamada. Então, se puderem entrar nessa outra chamada aqui que a gente colocou, aqui na mensagem, ou no grupo do WhatsApp. Gente, vamos falar de ótica agora, hein? Matéria dessa semana. Gente, não vamos perder essas matérias novas aqui. Opa, André. Entrou. Quem não foi na aula... Exatamente, é oportunidade. Vem na lição, vai entender melhor. Então tá, gente. Vou desligar a outra aqui, senão já tem luz. Beleza, certinho. Sabrina conseguiu voltar. Vamos esperar o pessoal voltar um pouquinho. WhatsApp. Eu vou aproximar aqui. Hiro, vai até que horas eu monitoro? Eu não vou poder entrar agora, mas se for até, eu posso entrar depois. Como que faz compartilhamento de tela? Compartilhamento de tela? Espera um pouquinho. Deixa eu só admitir o pessoal. Tem um quadradinho com uma seta para cima. Acho que é na parte de baixo. Aí se você clicar nele, ele vai perguntar assim, se você quer apresentar a tela inteira, se quer apresentar só a janela. Calma aí, eu não sei se você tá vendo. Se quiser eu compartilho aqui só pra você ver rapidinho. Deixa eu ver. Aqui. Ele não tá deixando. Gente, vocês estão com o simulado aí? Que eu ia compartilhar só o simulado, sabe? Você quer que compartilhe o Isso, fica aberto aí o simulado. Eu vou compartilhar assim, eu vou compartilhar. Deixa eu só abrir o simulado aqui. Certinho. Porque eu vou resolver no quadro aqui, então não preciso... tá, é melhor. Nossa, muito melhor, muito boa ideia, viu, André? Acho que eu deveria ter feito isso também. Só que tem que ter, né? Esse trem não é barato, não. Esse quadro. Calma aí, deixa eu ver. Eu só vou ter que abrir aqui a conversa contigo que eu te mandei. Mas se quiser já se preparando já, ou você ainda... Eu acho que eu já vou começar. Tá.
Bom, mas só uma pergunta, gente. Vocês estão com o simulado aberto? Porque às vezes nem precisa, se os alunos conseguem. Porque eu não sei, porque tem gente que faz pelo celular, né? E fica difícil abrir, toda hora sair da conversa. A Sabrina Eu tá. acho que talvez seja melhor compartilhar. Eu vou deixar compartilhado. Vocês podem focar na câmera do André, tá? Isso. Na hora que for na pergunta, vocês vão pro Iru, na tela do Iru. Exato. Deixa eu ver. Aqui, simulado. Vou deixar compartilhando, tá, gente? Mas a ideia é vocês olharem mais a tela do André. Isso. Lá na primeira. 91 Isso. mesmo, né? Beleza. Isso. Bom, gente, eu vou começar, então, corrigindo a primeira questão do simulado. Então, a primeira coisa que a gente nota nessa questão específica é que ela não tem conta. Né? Só tem um tanto de palavra, não aparece nenhum número na questão. Então, uma coisa que vocês vão me ouvir falando muito é que não adianta saber física se você não souber português. É muito importante você saber ler, interpretar e filtrar a informação quando vocês começam a ler uma questão. Porque às vezes você chega numa questão que tem um texto base muito grande, que você perde ali um tempão lendo aquele texto, e não necessariamente esse texto vai ter alguma coisa que vai te contribuir. Então você tem que ficar atento, você tem que olhar para a questão e já saber fisgar qual que é a pergunta da questão, para você já conseguir organizar o seu pensamento. Então vamos começar do início, para a gente ir com calma. Devido à sua resistência mecânica, baixa condutividade térmica e transparência à luz, o vidro tem sido cada vez mais utilizado na construção civil, aplicado em portas, janelas e telhados. Sua transparência é importante, porque resulta em uma grande economia de energia elétrica, usada na iluminação interna do ambiente. Microscopicamente, a transparência ocorre devido à forma com que a luz incidente interage com os elétrons dos átomos que compõem o material do vidro. A transparência pode ser explicada considerando-se que há luz. Bom, gente, então é isso. O simulado abre com essa questão. Se você não entendeu nada, agora é a hora que você vai começar a chorar. Porque assim, não é possível. Você abre a primeira questão e você já não entende o que está escrito, meu Deus do céu. Aí você começa a chorar, aí você faz igual a Sabrina. Tira 3 minutinhos para você chorar, se recompor. E vamos olhar, gente, porque isso aqui, na verdade, é fácil. Sabe? Só vai ficar pior depois dessa questão. Então sorriem, porque a partir daqui só vai ficando pior. Então vamos ver, na verdade, o que está acontecendo nessa questão. Ela começa falando, dando uma contextualização a respeito do vidro, que fala que ele tem certas propriedades físicas, que são resistência mecânica, que no caso é o atrito. Né? Se você tem... Quem está em casa, né, provavelmente todo mundo deve estar em casa, né, eu imagino. Ou se não, está num lugar que tem vidro. Levanta da cadeira e põe o dedo na janela de vidro. Eu vou fazer a mesma coisa, mostrar para vocês. Minha janela de vidro aqui. Se você pôr o dedo no vidro e você tentar, faz força e aperta assim. Você vai sentir que ele dá muito atrito. Sério mesmo. Você pegar a tela do computador, não é bom fazer isso não, né? Eu nem sei se é de vidro. Mas se você pegar no metal, ele não vai dar tanta resistência. Ele não tem tanto atrito quanto o vidro. Então isso significa resistência mecânica. Baixa condutividade térmica, ou seja, se você pôr o dedo no vidro, você vai sentir que ele está mais frio, quer dizer, que ele está menos frio do que se você pôr no metal, porque o metal conduz mais calor do que o vidro. Mas apesar de estar na mesma temperatura. E a transparência à luz. Então, beleza, ele falou 3 propriedades do vidro e falou que por causa disso ele é muito usado na construção civil, para fazer porta, janela e telhado. Aí ele fala, sua transparência é importante porque resulta em uma grande economia de energia elétrica usada na iluminação interna do ambiente. Gente, para que serve essa frase? Para nada, sabe? Eles colocam essa frase daí porque o Enem tem aquela questão da consciência verde, né? Então ele tenta contextualizar sempre as questões nessa ideia de você economizar energia, por exemplo. Aí tá, beleza. Agora vem a parte que é interessante. Microscopicamente, a transparência ocorre devido à forma com que a luz incidente interage com os elétrons do átomo que compõem o material vidro. Beleza. Agora a gente começou a questão.
Então, vocês reparam que não precisava você ter lido essa parte de antes. É importante você saber que a questão está te perguntando por que o vidro é transparente. Agora a coisa ficou simples, entendeu? Não precisa chorar mais. Agora você sabe sobre o que se trata a questão. Então, vamos começar. Por que o vidro é transparente? Se vocês viram essa semana, a questão da difração. Se você tem um meio, uma água aqui, vamos supor, e chega um raio de luz, deixa eu pegar a outra cor. Chega um raio de luz incidente assim, o que vai acontecer? A gente tem a lei de Snell. Vocês devem ter aprendido a lei de Snell essa semana passada, né? Que diz que... Só um minuto que eu tô pegando a minha colinha aqui, que eu também não decorei, não. Se quiser colocar nas suas próprias palavras, pode ficar bem à vontade, viu, André? Não precisa ser muito formal, não. A lei de Snell? É. Eu queria só colocar a equação para poder ficar a ferramenta se a gente precisar, entendeu? Ah, tá. Beleza. Vai. Só pesquisar aqui de novo. Ah, Esther, tá sim. É uma lei super fácil. Tá gravando? Ah, tá gravando. Perguntaram se tava gravando. Tá gravando sim. Ah, tá. Oi, boa tarde. Snell diz que... Lei de Snell. Tá dando para ler, gente? N1 vezes seno de θ1 é igual a N2 vezes seno de θ2. Deu para ler aí? Deixa eu ver. Não sei se vocês estão respondendo. Você tá falando sim, um pouco. Sim? Falando para ler? Demorou. Então tá. Então, o negócio é o seguinte. O que significa essa equação? Esse N daqui é o índice de refração do material. O que significa isso? Quando a luz bate, ela está viajando no meio, e ela chega e encontra alguma outra coisa, por exemplo, um vidro, ela muda o seu comportamento. Em que sentido? Ela muda a sua velocidade. Porque os meios interagem diferente com a luz. Então, o índice de refração significa que quanto maior for o índice de refração, mais devagar a luz vai transitar por esse meio. E quanto menor o índice de refração, mais rápido a luz vai transitar nesse meio. E o índice de refração mais baixo que a gente tem é no vácuo, porque o vácuo é vazio, né? Então a luz não interage com muitas coisas no meio do caminho, então ela consegue transitar sem obstáculo nenhum. Então ela vai na velocidade máxima, que é a velocidade da luz, que é C, que é 300 mil metros por segundo. É muito rápido. Parabéns, viu? Da luz. Você é o cara, né? Você sempre foi o então cara. Tá. Beleza, esse N então significa só isso. Né? E o seno do ângulo significa que nós temos, então, dois raios. O que vai acontecer? A gente tem o raio incidente e o raio refratado. O raio incidente chega com um certo ângulo. Eu vou pegar um pouco diferente. Deixa eu mudar meu desenho. Peraí. Vou pegar esse aqui que tá melhor. Aqui, assim mesmo. Então, o raio chega. Ele vai. É o raio incidente. Por que ele é incidente? Porque ele chega com um ângulo, que é esse ângulo θ1. Perdão, André. Esse 300 mil metros por segundo é a velocidade da luz? Não é isso não? Esse aí é 300 mil quilômetros por segundo, tá? Ficaria, eu acho. É 10 a 8 metros por segundo. 10 a 8, né? Exato. Só corrige rapidinho. Não, pode continuar. Desculpa. Eu corrijo aqui. Tá, beleza. Acontece. Mas é muito, gente. 300 mil ou 3 milhões é muito, sabe? Mas enfim. Então o que acontece? Chega um raio incidente e o que acontece? Quando a luz chega incidente, ou seja, ela não chega a 90 graus, porque se ela chegasse assim, ela ia sair assim, na água. Vamos supor que aqui seja ar e aqui seja água.
Se ele chega a 90 graus, ou no caso, 90 graus com esse aqui, né? Mas seria 0 graus com o ângulo θ aqui. Θ igual a 0. Beleza? Porque a gente mede em relação à perpendicular da superfície. Mas o raio chega perpendicular à superfície. Ele vai dar uma quebradinha para o lado. Vai fazer assim, ó. Por que isso acontece? Exatamente porque eu falei que um raio de luz, quando está num meio onde o índice de refração é menor e passa para um meio onde o índice de refração é maior, ela vai diminuir a velocidade. Então, ela dá essa quebradinha com um ângulo θ2 aqui. Que é um pouco menor. Ele deu uma quebradinha para baixo, assim, né? Então, isso que é a refração, gente. Para isso que serve. E você consegue calcular quanto que vai ser esse ângulo se você sabe o índice de refração dos dois meios. Porque isso aqui é uma equação que tem 4 termos, né? Se você tem esse termo, e esse termo, e esse termo, ele te dá o ângulo aqui, você consegue chegar nesse θ2 aqui. Mas ele precisa te falar esses 3 termos aqui. Porque senão você não vai chegar a resposta nenhuma. Então, beleza. Voltando agora, por que que o vidro é transparente? Vamos voltar na questão. Ele fala, sua transparência... Não, calma. Microscopicamente, a transparência ocorre devido à forma com que a luz incidente interage com os elétrons dos átomos que compõem o material vítreo. Então, vamos pensar, gente. Quando um raio de luz chega incidente no lugar, ele não faz só um raio refratado. Acontece um fenômeno que a gente chama de reflexão parcial. O que é a reflexão parcial? É o fato de quando você está num lago e você olha para baixo, você vê o seu rosto. Ou se você vê qualquer lago em lugar qualquer, você vai ver que as coisas são refletidas. Ele funciona como se fosse um espelho. Mas você vai reparar que a imagem que você vê, se for você mesmo olhando, né, de baixo, você vê o seu rosto, você vai reparar que você está meio fantasmagórico, você está meio escuro, assim, não é igual um espelho mesmo, que você olha e você vê, parece que é real, né? Parece que tem ali um mundo inteiro. Quando você vê no lago, dá essa sensação fantasmagórica, assim, que a coisa... Você está vendo uma imagem ali, mas ela não está tão brilhante assim, ela não é tão chamativa. É por isso, porque parte da luz vai para a água, e se você estiver debaixo d'água e você olhar uma pessoa olhando para baixo, você vai ver o rosto da pessoa também. Mas você vai ver o rosto da pessoa mais escuro também. Por quê? Parte dessa luz foi refletida e parte dessa luz passou. Mas então, gente, o que está acontecendo? Vamos olhar as alternativas, agora que a gente sabe um pouco melhor. Não expliquei ainda por que o vidro é transparente, mas agora a gente sabe um pouco mais sobre refração. Então vamos olhar as alternativas. A luz é absorvida pelos elétrons e transformada em calor. Tá certa essa, gente? Não, não tá. Por que não tá certo? Porque se a luz fosse absorvida, né, você não veria ela transformar em calor. É o que acontece com os objetos opacos. Você não vê através deles, porque a luz chega, é absorvida, transferida e transformada em calor. Então não é absorvida. Então a gente já elimina todas as alternativas que estão falando que é absorvida. São 3, né? Então já ficamos com 2. Então agora vamos ver. A letra C. Não é absorvida pelos elétrons e é espalhada em diversas direções. Tá. Não é absorvida pelos elétrons e continua seu caminho em trajetórias regulares. E agora? Como que eu vou saber qual questão que é? Para isso a gente vai saber realmente do que é feito o vidro. O vidro é um composto que é covalente, que é o dióxido de silício, SiO2. E ele tem uma geometria que é assim, ele tem um átomo de silício e 2 átomos de oxigênio, tipo um níquelzinho, assim, né? Beleza. E o dióxido de silício é um dos materiais mais comuns que tem na Terra, porque na crosta terrestre tem muito silício. E o silício reage fácil com o oxigênio.
Então tem muito dióxido de silício. Você vai, em qualquer lugar você acha dióxido de silício. Dióxido de silício é a areia da praia que você vai. É qualquer tipo de pedrinha, por exemplo, eu trouxe aqui um quartz, que é dióxido de silício. Você vê que ele... Vou colocar perto da câmera. Ele é... Todo mundo já viu isso, né, gente? Quem tem roça, vai andando assim na estrada de terra, às vezes tem um tanto dessas pedras. Gente, isso aqui não vale nada. Esqueci de avisar. Dióxido de silício não vale nada, gente. Isso aqui, pelo amor de Deus. Mas enfim. Só que tem um problema isso aqui. Com o que eu estou explicando, é inconsistente. Porque se você reparar, esse negócio não é transparente. Vocês conseguem ver meu olho? Não conseguem. Então não é transparente, entendeu? Ele tem uma certa transparência que eu vou mostrar para vocês agora. Que se eu pegar a lanterna do meu celular, aí, ó, vocês conseguem ver a luz, tá vendo? Apesar de você não ver literalmente a câmera do celular, você vê que a luz está passando através desse negócio. Mas ele não é transparente, igual a gente fala que o vidro é transparente, que a gente vê através dele. Então, como que se explica isso? Como que eu vou saber se ela não é absorvida e é espalhada em todas as direções, ou se ela continua o seu caminho em trajetórias regulares? Para isso, a gente vai ter que olhar a estrutura atômica do dióxido de silício. Vamos falar de física quântica. Aê, gente, melhorou. Não, essa situação está ficando cada vez mais fácil, né? Agora nós vamos falar de física quântica. O que acontece? O dióxido de silício, ele é um negócio assim. Ele tem o núcleozinho pequenininho e os elétrons ficam em lugares muito afastados. E eles ficam sempre em orbitais bem definidas. É muito importante lembrar, gente, que isso aqui é onde os elétrons vão estar. Isso aqui é o núcleo, que é pequenininho, e esses círculos que eu fiz é onde o elétron pode estar. Ele vai estar em algum lugar aqui nesse círculo. Mas ele nunca vai estar nessa parte branca. Por isso que chama física quântica, porque é quantificado, ou seja, tem valores discretos, que são inteiros, que não tem meio termo, entendeu? Ou o elétron está aqui, ou o elétron está aqui. E acontece que o dióxido de silício, isso é química também, né? E acontece que o dióxido de silício, para um elétron ser absorvido e transformado em calor, ou seja, o objeto opaco, ele precisa interagir com a nuvem de elétrons e excitar um elétron. Isso é o átomo de Bohr, isso, né? Para o elétron ser excitado, ele tem que absorver, igual eu falei. Não dá para ficar no meio aqui, gente. Não tem elétron nessa parte branca. Ou ele está aqui, ou ele está aqui. E vamos supor que o estado energético, ou seja, o tanto de energia que ele vai ter que receber para ele passar desse estado para esse, seja 10. Beleza, daqui para cá. Aí chega um raio de luz. Esse raio de luz tem exatamente 10 pacotes de energia. Então o que vai acontecer? Ele vai ser absorvido, não vai mais ter esse raio de luz. E aí o elétron vai pular. Ele estava aqui. Pronto, passou para cá. Ele não passou para cá da maneira clássica que a gente acha que o objeto vai de um ponto até o outro, não. Né, que quando a gente vê uma coisa movimentando, a gente vê os graus, né? Mas quando é física quântica, é do nada, gente. É uma coisa difícil de entender mesmo. Ele está aqui, do nada ele aparece ali. Mas é isso mesmo. Não precisa ficar assustado, só sei que é assim. Então, beleza. Agora o raio de luz foi absorvido, ele não passou, o átomo esquentou e não é transparente a esse raio de luz que passou. Porque, né, se esse átomo estiver na minha frente e o raio de luz está passando entre eu e o átomo, né, na verdade, é entre o átomo, o átomo aqui, o raio de luz chega, é absorvido, a luz não chega em mim, então eu não vou enxergar nada. Então esse átomo é opaco para essa frequência de luz. O que acontece com o dióxido de silício é uma coincidência. Por que uma coincidência? Porque ele tem os estados energéticos e do nada ele dá um salto gigante. Desse para esse aqui
é um estado energético que é muito elevado, que a luz visível não consegue excitar. Ou seja, se passar um raio de luz visível, como ele não tem energia suficiente para excitar esse elétron para passar para cá, ele não vai ser absorvido. Então ele só vai passar. Entendeu? Ele vai continuar o caminho sem perturbação, a não ser pelo índice de refração, que a gente sabe que o índice de refração do vidro é maior do que no ar. Então ele vai chegar no vidro, vai desacelerar, mas não vai se espalhar. Entendeu? Porque ele fala aqui o seguinte: não é absorvido pelos elétrons e é espalhada em diversas direções. Essa alternativa está errada, porque eu acabei de mostrar que, por causa da diferença grande entre os estados de excitação dos níveis energéticos do átomo de silício, ele não passa. Quer dizer, ele passa, ele não é absorvido. Então, beleza, essa é a resposta. Mas isso não explica por que o quartzo não é transparente. Não é? Por que a pergunta, na verdade, não é por que o vidro é transparente. É por que tudo não é transparente, né? Porque se para pensar, na verdade, as coisas, todos os materiais são transparentes a alguma frequência de luz. A gente, por exemplo, é transparente a raio-x. Um raio-x que chega do espaço e passa pela gente, a gente não absorve. Então, se tiver algum ser vivo que enxerga luz de raio-x, ele vai achar que a gente é transparente. Entendeu? A coisa é que nós não somos transparentes à luz visível. Mas então por que o quartzo não é transparente? O que acontece é o seguinte. Vou apagar aqui, tá? Deixa eu acender a luz também. Tá dando para entender, gente, por que o vidro é transparente? Então, vamos pensar aqui num cristal de quartzo. Só que o que acontece? O quartzo, como ele é uma coisa geológica, no sentido que ele demora milhões de anos para se formar, ele acaba tendo muito tempo para ficar confortável. Os cristais de óxido de silício ficam ali tanto tempo que eles se reorganizam de uma forma que é organizada, sabe? É uma coisa... Onde tem química, eu tô lá. Boa, Juan. Aí, o que acontece, então? O dióxido de silício, o quartzo, no caso, ele vai ter uma configuração mais ou menos assim. Vou desenhar tudo não, para não perder tempo. Mas vai ser mais ou menos assim. Vou desenhar mais não, porque já dá para entender, né? Então, quando a luz chega um raio incidente, apesar de que, eu expliquei, que o dióxido de silício tem um núcleozinho pequeno, que o próximo nível de excitação dele é muito grande, e que a luz visível não é absorvida, como ele está super organizadinho aqui, ele cria, se vocês repararem, tem como se tivesse uma superfície aqui, tá vendo? Essa linha é um alinhamento dos átomos. Então, quando a luz incidente chega, ela acha que isso é uma superfície. Então, ela acaba refletindo, ela vai chegar e vai voltar. Só que ela vai bater numa outra. Então, o que acontece? A luz chega e ela começa a fazer um tanto de coisa assim aqui dentro. Ela fica presa aqui dentro. Mas uma hora ela sai. Ela sai por algum lado. Mas então, como acontece essa bagunça com a luz dentro do cristal, a luz vai passar, igual eu mostrei para vocês, que a luz da minha lanterna atravessa. Diferente da minha mão. Olha, minha mão é opaca. Né? Isso aqui é transparente. Só que por causa dessa organização interna, a luz fica desorganizada. Então você não consegue ver a imagem da coisa que chegou ali, entendeu? O que acontece com o vidro mesmo, porque vidro é diferente de quartzo. O que acontece com o vidro é
que ele é um sólido amorfo. O que significa isso? Se eu pegar esse cristal aqui agora e eu esquentar ele, pra caramba! Coisa tipo assim, 1500 graus Celsius. Deixa isso quente lá. Como a agitação dos átomos vai ser muito grande, essa organização cristalina não vai conseguir se manter. Então, ao invés de você ter esses triângulos bonitinhos, vai ter um tanto de dióxido de silício. Lembra que eu fiz o dióxido de silício? Igual o níquel, assim, né? Ou seja, ele tem essa geometria aqui. Então, eu vou desenhar o dióxido de silício assim agora. Vai ficar um tanto de coisa assim, ó. Uma sopa de dióxido de silício. E aí, como ele não tem essa organização que fez essas superfícies, a luz consegue chegar, pelo que eu expliquei, dos níveis energéticos que não são suficientes, ela vai passar e não vai refletir de lugar nenhum. Ela vai passar. Entendeu? Então, por isso que o vidro é transparente. E a resposta é letra D. Não é absorvida pelo elétron e continua seu caminho em trajetórias regulares. O raio incidente chega, não é absorvido, continua em linha reta e sai. É isso. Tá, então, gente, vocês têm que entender que na hora que vocês chegam no Enem, a resposta, o texto base não vai te dar a resposta. Entendeu? Não adianta você ler uma pergunta, não saber a resposta e ficar procurando a resposta escondida em algum lugar no texto. Não existe isso. Você tem que chegar lá sabendo alguma coisa, entendeu? E você tem que saber interpretar, você tem que saber usar essa informação no contexto que eles colocaram. Então, vamos agora para a próxima questão. Questão número 92. Só apagar aqui. Vocês anotaram isso, gente? Vou apagar, hein? Quem for tirar print, tira agora. Tira aí, gente. Vou dar 5 segundos para vocês. Olha, gente, aproveitem bem que realmente é uma teoria, é uma coisa muito boa. Eu também estou apaixonado pela explicação dele. Eu já estava apaixonado desde a entrevista. Ficou muito boa o negócio. Vocês viram que tem muita importância também da química também na física. Tudo interdisciplinar no Enem. É, tudo interdisciplinar. A gente acaba mexendo. Não é física, é ciências da natureza. Exatamente. Biologia, física, química, tá tudo associado. Geografia também. Tudo. A gente pega tudo na física. Isso que acaba talvez deixando um pouquinho complicado, né, a física. Fica complicado. Você vê que é uma questão fácil essa. Eu imagino que o Enem considera essa questão como fácil. Mas ela é difícil. Olha aqui, eu tive que pegar física quântica para explicar esse negócio, entendeu? Como você chega no Enem esperando que um aluno saiba isso? Mas eles esperam, viu, gente? Você tem que chegar lá sabendo isso. E falando em física quântica, nem sei se vai ser passado para vocês essa física quântica. Talvez seja na química. Na química, né? Na química eles aprendem isso. Na química, mas assim, se forem ver um pouquinho na física, só vai ser no final, se tiver tempo, né? Mas eu acho que... Eu acho que nem deve ter, viu, Iru? Eu não lembro de ter aprendido física quântica em física mesmo, não. A química do primeiro ano tem muita física quântica. Aí machuca bastante. Mas relaxa, gente, nós estamos aqui para quebrar as questões com vocês, que elas ficam menos assustadoras. Você pega ela e fragmenta para você entender como que as partes se relacionam, né? Para isso que nós estamos aqui. Exato. Então, vamos agora para a questão número 2. Abre meu celular aqui. A taxa metabólica basal é uma medida muito importante para criar parâmetros de gastos energéticos do organismo, relacionando o metabolismo e outros fatores, como a massa corporal. Baseando-se nisso, demonstrou-se que a taxa metabólica basal de um ser de pequeno porte é maior do que o ser de grande porte. Tá, ele começou falando de taxa metabólica basal, mas vamos dar uma olhada na questão, sabe? Eu acho que quando vocês começam a fazer uma questão, é importante vocês passarem o olho em tudo que tem nela, antes de você começar a ler ela passo a passo. Então tem um gráfico aí, né, que é da massa corporal pela taxa metabólica basal. Tem uma imagem de um elefante, de um rato. Beleza, mas... Beleza, para que servem essas informações, sabe? Vamos ver o que a questão quer. Por que a gente está resolvendo isso aqui? Vamos pegar na última frase. O pesquisador não queria deixar seu objeto de pesquisa aí. Então, correu com velocidade... Não, acho que a gente foi demais, né, gente? Vamos voltar.
Acho que você já tem informação importante antes. Então vamos no parágrafo antes. Inicialmente, o elefante estava em repouso. Então olha, é aí que a questão começou. Vocês entenderam que tudo que acontece até você chegar nesse penúltimo parágrafo não vai fazer diferença para a nossa questão? A gente precisa, quando a gente vai resolver um exercício de física, a gente precisa de valores e a gente precisa de equações. É isso que a gente vai usar para resolver uma questão. E aqui ele não deu valor nenhum, ele deu uns valores aqui do gráfico, mas que não são relevantes para o desenvolvimento da pergunta da questão. Então vamos pegar as informações que a gente precisa. Então tinha um elefante em repouso e ele viu um roedor pequeno e assustou. Como reação de qualquer ser vivo, o grande animal se afastou correndo do roedor. Incrivelmente, aqui começou. Incrivelmente, o elefante conseguiu uma velocidade de 40 km por hora em meros 10 segundos. E depois desse tempo ficou em repouso. Beleza. Agora sim a gente começa a nossa questão. Então, você sabe que em 10 segundos o elefante foi de 0 km por hora para 40 km por hora. Por que eu sei disso? Porque o exercício me falou que ele estava em repouso, 0, e em 10 segundos ele chegou a 40 km por hora. Beleza. Aí, o pesquisador não queria deixar seu objeto de pesquisa ir. Então, correu com uma velocidade constante de 10 km por hora. Então, 1, 2. Ele foi com velocidade de 10 km por hora. Até chegar no elefante, né? Com base nisso, quanto tempo depois o pesquisador conseguiu alcançar o elefante? Então agora começou mesmo. Agora a gente sabe qual é a nossa pergunta. A gente tem que achar o tempo que esse pesquisador demorou para sair do ponto de onde ele estava e o elefante estava, até o ponto que o elefante viu o rato, saiu correndo, chegou no lugar, parou e ficou lá. E aí o pesquisador foi alcançar ele com velocidade de 10 km por hora. Então, quanto tempo que ele demorou para fazer isso? Então, a pergunta é, qual que é o tempo? Então, essas são as nossas informações. Então, vamos pensar, antes de tudo, no que o elefante fez. Vamos pensar em questão de gráfico. Eu sei que gráfico é difícil, mas fiquem comigo aqui, vocês vão entender. Um gráfico de velocidade por tempo. Aqui no 0. Então, ele estava parado. Vamos pegar velocidade 0. Ele estava em 0. E aí, em 10 segundos, ele alcançou a velocidade de 40. Só que, gente, a questão já começa e ela já te traz um problema. Porque as alternativas estão em segundo. Sendo que os valores que ele te dá estão em hora. Vocês concordam comigo? Está em quilômetros por hora. Não está em quilômetros por segundo, não está em metros por segundo. Então não adianta você fazer os cálculos e chegar numa resposta que não vai estar na unidade de medida que ele está te pedindo. Então eu aconselho vocês, toda vez que vocês começarem o exercício de física, pensem nas ferramentas que eles te dão, pensa no desenho para você fazer e faz as conversões das unidades de medida antes de vocês começarem a resolver o exercício. É muito importante fazer isso. Então vamos pegar 40 km por hora, primeiro de tudo. 40 km por hora é 40 vezes 1.000 metros. Concorda comigo? Que um quilômetro tem 1.000 metros. Então, 40 quilômetros é 40 vezes 1.000 metros. E uma hora tem quantos segundos? Vamos pensar. Um minuto tem 60 segundos. E uma hora tem 60 minutos. Então, é só pegar 60 vezes 60. 6 vezes 6, 360. Então, são 3.600
segundos. Beleza. Então, a gente corta o 0 com 0. Dananã. Isso aqui vai ficar 400 dividido por 36. Eu não vou gastar tempo fazendo essa divisão, gente. Mas vocês têm que saber fazer essa divisão, tá? Na hora do Enem. Se for preciso, a gente faz um sextor diferente só para poder fazer conta de multiplicação, de divisão, de transformação de unidade de medida, de notação científica, potência de 10. É muito importante vocês estarem com essa parte sólida, porque senão não dá para desenvolver. Não é esse o foco aqui. Então, vamos lá. Quanto que é 400 dividido por 36? Eu não sei, vou olhar minha calculadora. 11,1. Então, beleza. Então, essa velocidade de 40 km por hora é 11,1 metros por segundo. Beleza. E essa de 10, então? Vamos pensar agora. Mesma coisa que a gente vai fazer. 10 km por hora é igual a 10 vezes 1000 dividido por 3.600. Corta 0. Então vai ficar 100 dividido por 36. Quanto que dá 100 dividido por 36? Vamos fazer a conta aqui. Dá 2,8 aproximadamente. Então, que é igual a 2,8 metros por segundo. Beleza, agora a gente já fez as unidades de medida. E a gente tem esse gráfico aqui. Repara, gente, que esse gráfico é uma função do primeiro grau. Por quê? Porque é uma linha reta. Ou seja, essa função, que é velocidade vezes tempo, a gente sabe das equações da cinemática. Então, olha, essa parte vocês já têm que ter decorado, que são as equações de cinemática, que é, por exemplo, Deus vê tudo. Essa é uma das mais simples, mas a gente tem também a equação da posição, que é posição final é posição inicial mais... Como é que era, gente? Nem eu lembro, tá vendo? É foda isso, a gente tem que saber isso. Chegar na hora do Enem eu ia errar. É V0T mais meio de AT2. Então, essa equação já está muito complicada. Essa aqui, de boa, né, gente? Isso aqui, Deus vê tudo, todo mundo sabe. Agora, essa de baixo já é um pouco mais complicada. Mas, por sorte, nós não vamos ver ela ainda, não. Vamos ficar na Deus vê tudo, que é essa daqui, né? Que tem velocidade e tempo. A gente não está falando de posição ainda. Então, isso aqui é a mesma coisa de y é igual a ax mais b. No caso, o y é o d. Não, o y é o v. Porque esse aqui é o eixo y, né, gente? O eixo das abscissas é o x e o eixo das ordenadas é o y. Então, v é igual a ax é o quê? Se a gente transferir o t dividindo, é d sobre t. Não, calma. É igual a dt. Então, é isso mesmo. Então, d sobre t. Vamos, calma. V igual a d sobre t. É isso mesmo. Pois aí, então tá. Mais zero, né? No caso, B é zero. Tá, beleza. Então, beleza. A gente tem esse primeiro gráfico. O segundo gráfico que a gente vai precisar é o da posição. O que acontece, então? O elefante estava aqui o tempo. E aqui a posição. Eu estou chamando de posição de S. Ele começa no zero. Ele vai acelerando, né? Porque ele tem uma aceleração. Porque a gente vê aqui que a velocidade está aumentando. Se a velocidade está aumentando,
é porque tem uma aceleração. Então, ele vai subindo assim, e aí ele fica parado, depois que ele chega na velocidade de 40 km por hora, que é 11,1 metros por segundo. Beleza, então aqui vai ser 10 segundos, e aqui eu não sei quanto que é a posição. Então agora, o que a gente faz? A gente usa as equações que a gente colocou aqui. Então vamos primeiro pensar no D igual a VT, que a gente sabe que se... Ah, não, calma. Calma, pera aí, gente. Se quiser auxílio aí, você pode me falar, viu, André? Agora eu voltei um pouquinho. Desculpa, eu tava meio ausente. Não preocupa não, tá de boa. Beleza. O que eu quero é essa daqui, ó. Gente, eu errei um negócio. Isso aqui não é essa equação que eu queria. A equação que eu queria era essa aqui, que é VF é igual a V0 mais AT. Agora sim. Então, Y é igual a X mais B. Esse V0 a gente não tem nenhum, porque ele começa no zero, né? Isso aqui é velocidade final é igual a velocidade inicial mais aceleração desse tempo. Como não tem velocidade inicial nesse caso, a gente zera. Então, V igual a AT. Beleza, agora está tudo certo. Então, vamos pensar primeiro qual foi a aceleração dele, porque a gente sabe que a velocidade final, que foi 11,1, é igual a aceleração, que a gente não sabe, vezes o tempo que ele falou que é 10 segundos. Então, a aceleração é 111, desculpa, é 11,1 sobre 10, então é 1,11. É igual a aceleração. 1,11 o quê? Metros por segundo ao quadrado. É igual a aceleração. Beleza, então agora a gente já tem a aceleração e a gente tem o tempo. Então a gente pode usar a equação da posição. Essa equação, gente, ela é muito complicada, porque ela tem 3 termos, ela tem um termo quadrático, que o T é ao quadrado. Então vamos com calma, vamos analisar ela termo por termo. Do lado de cá, que é a posição, que é o que a gente quer. Beleza. Posição final é igual a posição inicial. A posição inicial é zero, porque eu estou escolhendo meu ponto de referencial a partir disso, né, que é a partir do zero. Então, esse termo não vai existir, mais V0T, que é zero também, porque o elefante estava em repouso no início. Então, esse termo subiu. Esse termo está multiplicando por zero, sobe também. Então, só ficou esse aqui, que é meio de AT2. Beleza, tem uma equação de segundo grau aí, mas agora só tem um termo e eu consigo já aceitar essa equação, né? Então vamos desenvolver ela. A gente sabe a aceleração e a gente sabe o tempo. Então, a posição vai ser igual a 1 sobre 2 vezes 1,11 vezes 10 ao quadrado. Então, a posição vai ser igual a... Isso aqui vai ser 100, né? 10 elevado a 2 é 100, vezes 1,11 dá 111. Então, vai ser 111 dividido por 2, que é 55,5 metros. Lembra que, olha, como a gente já fez a conversão das unidades de medida, a resposta já está em metro. Então, está tudo tranquilo. Beleza, agora que a gente tem esses 55,5 metros, a gente pode saber quanto tempo que o pesquisador demorou para chegar lá. Porque agora que a gente sabe a distância, agora sim eu vou usar a equação que é Deus vê tudo. Deus vê tudo. Beleza, então vamos lá. Eu sei a distância, esse D e esse S é a mesma coisa, viu, gente? Eu chamei de coisas diferentes, mas é a mesma coisa. Não esquece.
Então, 55,5 é igual a velocidade, que é 2,8 vezes o tempo. Então, o tempo é igual a 55,5 dividido por 2,8. Eu não vou gastar meu tempo está acabando já. Vou fazer na calculadora mesmo. 55,5 dividido por 2,8 dá 20 segundos aproximadamente. E aí? Esse que é o tempo que a gente precisa? Vamos olhar lá nas alternativas. Quanto tempo depois o pesquisador conseguiu alcançar o elefante? Letra B, 20 segundos. Então pronto. Chegamos na resposta, é isso. Gente, agora nesses 15 minutos que estão faltando, eu não consigo corrigir todas as minhas questões que eu queria, mas eu vou corrigir a próxima, que é uma questão de ótica também, e ela não leva conta. Essas questões que tem conta, a gente gasta muito tempo fazendo. Então, vamos pegar uma de teoria. Só apagar o quadro. Eu não dei tempo para vocês tirarem print, gente. Desculpa. Gente, qualquer dúvida pode entrar em contato no WhatsApp, meu, do André. Fique à vontade total. A gente está à disposição para qualquer coisa, viu? Fiquem bem tranquilos. E agora, bora maratona rapidão! Brincadeira. Sim, vai ser de boa, faz tranquilo. Essa questão é o seguinte, vamos ler ela. Será que uma miragem ajudou a afundar o Titanic? O fenômeno óptico conhecido como Fata Morgana pode fazer com que uma falsa parede de água apareça sobre o horizonte molhado. Quando as condições são favoráveis, a luz refletida pela água fria pode ser desviada por uma camada incomum de ar quente acima, chegando até o observador, vindo de muitos ângulos diferentes. Essa questão já está parecendo meio complicada. Vamos saber o que ele quer saber. Ele quer saber o fenômeno óptico que provoca a Fata Morgana. Então vamos pensar. Ele falou que, quando as condições são favoráveis, a luz refletida pela água fria pode ser desviada por uma camada incomum de ar quente acima. Então vamos pensar. A gente tem o oceano. Ele falou, a luz refletida pela água fria pode ser desviada por uma camada incomum de ar quente. Então chega um raio incidente, ele bate na água, que tá frio, aqui tá frio. Beleza? Vamos supor que tem aqui uma camada de ar frio. Assim, ó. Ele vai incidir, e aí chega essa camada de ar quente, e aí entra aquela situação que a gente olhou na primeira questão, que era, você tem um meio, que pode ser uma água, vamos supor, que um índice de refração é maior do que o outro. Por que o índice de refração do ar frio é maior do que o ar quente? Porque o ar frio é mais denso e o ar quente é menos denso. Então ele vai mais devagar no ar frio e mais rápido no ar quente. Quando isso acontece, a gente tem uma situação específica que é quando, se você está fazendo o contrário, né, que a gente viu na primeira questão, o raio vindo da luz e chegando na água, ou no vidro, que era no caso da questão. Dessa vez é o contrário. É a luz saindo do meio que está com o índice de refração mais alto e indo para o que o índice de refração está menor. Então, quando isso acontece, tem um ângulo muito específico que, se você olhar, por exemplo, esse aqui eu acho que foi demais, vou pegar um menos incisivo. Assim. Quando isso acontece, o raio vai quebrar assim. Só que se o ângulo for ainda mais aberto, assim, vai chegar uma hora que o raio incidente ele vai ficando muito coladinho. Aliás, o raio refratado
vai começando a ficar muito coladinho com a superfície da água. Então, chega uma hora que se ele estiver inclinado o suficiente, ele vai estar exatamente alinhado com a superfície da água. E aí, se você abrir mais ainda esse ângulo, a luz não vai nem ter como refratar mais. Ela vai chegar e vai refletir completamente. Ela quebra do nada nesse ponto, ela para de ser refratada e ela volta. É o que vai acontecer com esse raio aqui. Vamos pegar, então, o planeta, assim. Aí você tem um barco. E você tem o observador. Terra redonda, viu, gente? É uma esfera. A Terra é redonda, a Terra não é plana. Pelo amor de Deus. Aí, o que acontece? Você tem uma camada de ar frio e uma camada de ar quente. O raio que sair daqui, que tiver muito inclinado, ele vai fazer isso daqui. Ele vai fazer reflexão total. Então, ele vai refletir para os nossos olhos. Só que a gente não sabe ver raio refratado. Quando a gente chega um raio de luz para a gente, a imagem que a gente enxerga, ela é na projeção da direção de onde ele vem. Ou seja, em vez de você ver o barco no lugar que ele está, você vai ver uma imagem que está na direção do raio que chegou. Assim, ó. Aí você vai ver aquela coisa absurda. Você vê o barco flutuando no ar. Você vê essa imagem aí, depois vocês olham no Google, gente, é incrível mesmo, viu? Você vê umas coisas fantásticas. Por isso que chama Fata Morgana. Fata Morgana traduz-se para Fada Morgana, que era a mulher do rei Arthur, que ela tinha a habilidade de se transformar de várias formas diferentes. Então, os marinheiros, antigamente, né, porque assim, esse fenômeno acontece com uma certa frequência, então as pessoas veem. Eles falavam que esse fenômeno da Fada Morgana era essa fada, mulher do rei Arthur, que criava castelos fantásticos para atraírem os marinheiros e matar eles lá, entendeu? Era como se fosse isso, por isso que chama Fata Morgana. Então, se você olhar essa questão, gente, ela é um pouco ambígua. Por quê? Vocês viram que eu estou falando aqui o tempo todo de refração, né? E aí ele pergunta, o fenômeno óptico que, segundo os pesquisadores, provoca a Fada Morgana é... Aí vamos ver as alternativas. Ressonância. Não, eu não falei de nada de ressonância aqui. Refração. Beleza, eu falei de refração. Difração. Não, não falei nada de difração. Reflexão. Falei de reflexão. Difusão. Também não. Então, na hora que você vai ver essa questão, você vai ficar na dúvida se você marca reflexão ou se você marca refração. Gente, o gabarito da questão é a letra D, reflexão. Mas eu entendo se vocês marcarem a letra B, refração. Mas o importante você entender desse fenômeno é que por mais que a refração seja necessária para poder acontecer esse fenômeno da reflexão total, o que faz você ver o barco flutuando no céu é essa reflexão que acontece entre a camada de ar frio e ar quente. Então a resposta é reflexão. Beleza? Era isso. Vocês conseguiram entender? Ficou alguma dúvida? Falta 5 minutos para terminar também. Sim. Então, esse fenômeno que faz a Fata Morgana também faz a miragem também, viu, gente? Isso. A miragem é o oposto. Ao invés de ser uma camada de ar frio e uma camada de ar quente, o raio vem de cima, ele encontra uma camada de ar mais quente, e aí ele vai para cima. Entendeu? Esse aqui é a mesma coisa de uma miragem, só que de cabeça para baixo, basicamente. Eu acho que essa parte de óptica, acho que rende bastante coisa. A gente pode depois fazer um sexto mais baseado nisso, talvez com interdisciplinar com química, porque agora que eu parei para pensar, essas propriedades são importantes, né? Saber cada uma delas. E também eu não falei de ressonância, de difração, tem nada disso. Espelho, tem lentes. Eu até lembro que o Vitor tinha entrado na monitoria lá. É muito complicado, a gente tem que fazer um sextou baseado nisso, né?
Não sei se vai ser por agora, viu, gente? A gente vai focar nos gráficos na semana que vem. Não percam isso. Isso. Gráfico é muito difícil. Eu sei que eu dei uma questão aqui com gráfico, mas semana que vem a gente olha melhor. Perfeita resolução, hein, André? Nossa, o cara fala muito bem, né? Nossa senhora. Gente, esse fenômeno, né, de mudar o índice de refração tem uma fórmula muito complicada, assim, que é do mal, sabe? Então, só coloca na cabeça de vocês que a temperatura também influencia no índice de refração, né? Basicamente. Porque a densidade muda por causa da dilatação. Exatamente. Tem uma fórmula bem chatinha que ele iguala com T a quarta. É totalmente. Ah, não, que é isso? Isso aí é totalmente do mal. Mas isso aí é bom pegar a ideia, viu, gente? É a ideia que ele tá passando e tá explicando super bem, sabe? Essas questões. A parte de fórmula, assim, a gente acaba decorando fórmula, né? Mas essa parte teórica. Acaba tendo que ser isso mesmo, viu, gente? Mas a teórica, assim, ele explicou super bem, gente. Nossa, isso foi muito bom. Acho que deu para esclarecer bem, né, como funcionam os fenômenos, né? Então, obrigado, viu, André? Valeu. A gente tenta conversar até esses 5 minutos acabarem. E se quiserem falar alguma coisa... Não, porque os meninos não têm aula agora? Tem aula sim. Se quiserem saindo, gente, mas se quiser falar alguma coisa, fique à vontade, tá, gente? Quer perguntar alguma coisa? Olha... De nada, gente. Essa foi meu primeiro sextou. Semana que vem vai ser de matemática, provavelmente eu não estarei aqui. Mas vocês venham, viu, gente? Não! Como assim, André? Você vai estar sim, pô. A gente vai fazer a sextou interdisciplinar, cara. Vai ser física e matemática. Não, demorou então. Não. E talvez você vai ter que fazer no meu lugar, cara, que talvez eu extraia o siso. Você falou, né? É verdade. Não, demorou, não preocupa não. Cara, então, a parte de... Eu vou... Exatamente. Mas é que a gente... essa semana tá bem corrida para todo mundo, assim, então a gente acaba só mandando mensagem, a gente passa despercebido, né? Mas aí, André, antes de acabar o tempo, assim, a ideia da gráfica, assim, que eu quero pegar seria a parte principalmente de movimento, sabe? Aquele negócio de movimento uniformemente variado, retilíneo uniforme, e também aquele negócio de gráfico. Não sei se você lembra, tipo, gráfico de força por distância. Se você calcular a área, você encontra o trabalho, sabe? Essa propriedade. Sim. Basicamente, é isso que eu gostaria de abordar na física, né? Sabe? Tipo, criar essa noção neles. Eu quero que a matemática consiga explicar bem, né, essa parte de comportamento gráfico, aí a gente entra na física como aplicação mesmo, né? Como uma parte de movimento, a multiplicação entre eles. Essa seria a ideia. Depois eu te mostro a matéria certinho. Exato, Vitor. E espero que vocês anunciem lá, viu, galera? Quero ver lotar a sala, os 40 alunos lá, hein? No sessão. Pode ser, André, desse jeito? Eu acho que... Pode. Acho que vai ficar bem legal, eu acho. Demorou. Eu vou planejar alguma coisa e conversar com os de matemática também. E do jeito que você fala, pelo amor de Deus, cara é pica, né? O cara é muito bom. Não, valeu. Não, mas eu passei com vergonha que eu pus aquela equação D sobre T e eu fiquei até vermelho. O que é isso? Não é isso, não. Não, mas... Eu fiz esse exercício agora, o que eu tô fazendo? Mas eu achei, graças a Deus. Não, mas acontece isso aí. Beleza. Daqui a pouco vai acabar, a gente vai chegar no limiar. E acabou.